Olá, meu querido, seja muito bem-vindo a esse momento tão especial que nós preparamos para você. A minha intenção hoje é pastorear você que é pastor do estado de Minas Gerais. Portanto, eu inicio essa fala dizendo a você Shalom. Shalom não é a paz que nós conhecemos, cotidiana, que nós damos uns aos outros como irmãos. Shalom é paz num momento de dificuldade. Quando Jesus dizia Shalom, ele estava dizendo paz independente do cenário. Que a paz esteja com você no meio da guerra, que a paz esteja com você no momento da aflição, que a paz esteja com você no momento de tribulação. Por isso eu te ofereço nessa manhã, nesse dia, Shalom, Shalom, Shalom. Deus te abençoe. Querido, eu tenho conversado com alguns ministros e temos percebido a solidão dos pastores no estado de Minas Gerais, tendo em vista que nós pastores gostamos de gente. Nós costumamos estar sempre perto e rodeado de pessoas e a nossa alegria certamente é ter uma palavra de Deus para as pessoas. E portanto você que está em casa impedido por um decreto de realizar os cultos, certamente você está com o coração apertado. Algumas pessoas estão aflitas porque eu conheço o cenário do estado de Minas Gerais, estado que eu tenho pastoreado ao longo desses 5 anos e sei que muitos dos nossos templos estão em prédios alugados, muitas das nossas igrejas sofrem. Nós temos aluguéis que custam R$ 9.000 e as pessoas estão preocupadas em como vão pagar esses aluguéis. Tudo isso gera aflição. Outra aflição que nós podemos ter, como a igreja não tem entrado recursos, a fonte é a mesma, como o pastor se manterá? Enfim, tudo isso nos parece um momento de tribulação espiritual, além do fato de que nós não podemos atender as pessoas necessitadas que estão sofrendo e precisam de uma palavra de esperança. Portanto, nós decidimos nessa manhã dar uma palavra para você. E depois que você receber essa palavra, que você a reproduza, que você crie outros sermões em cima dessa palavra, mas que você seja tratado no seu coração. Nós queremos trabalhar você, pastor, como pessoa, como um servo de Deus, como uma ovelha. Para tanto, nós escolhemos o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler apenas partes desse texto, 4 ao 18. Eu vou ler apenas algumas partes grifadas. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo diz, cri, por isso falei. Nós cremos também e por isso falamos. Por isso não desfaleçamos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, foca essa palavra, produz para nós um peso eterno de glória excelentíssima. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Querido, o contexto em que Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios data de 55 a 56 depois de Cristo. E o seu contexto histórico mostra uma coisa muito interessante, que Paulo estava trabalhando, ou poderíamos dizer, tratando a igreja na sua fundação, um período de fundação. Essa igreja levou-se 18 meses para ser fundada e Paulo estava trabalhando aqui uma questão muito peculiar, particular com os membros. Então eu posso dizer que você como ovelha também talvez esteja sendo tratado através dessa palavra. Mas a coisa que me interessa em todo esse fundo histórico, exegético, é que essa carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é a carta com maior autobiografia dentre todas as 13 cartas ou mais que Paulo escreveu. Ou seja, em nenhuma outra carta ele fala tanto dele mesmo, do seu sofrimento, da sua luta, dos seus temores, dos seus medos, que é essa carta. E por isso, é exatamente por isso que eu quero trabalhar esse texto com vocês. Querido, durante um período em que eu estudei história, eu não sou um historiador, mas quase fui, e uma das coisas que eu aprendi é a identificação da fonte. Ou seja, que tipo de fonte ou que confiabilidade essa fonte tem. Quando nós falamos a respeito das fontes, nós podemos subdividir ou classificar as fontes em pelo menos duas.
fontes primárias e secundárias. As fontes primárias são as fontes ou pessoas que participaram diretamente de um fato. Exemplo, você é fonte primária do que Deus fez na sua vida. Mas você é fonte secundária na vida do que Deus fez na vida da sua esposa, do seu cônjuge, do seu esposo, se você for mulher. Tão logo nós podemos dizer a você que essas duas fontes ou classificações de fontes são consideradas fontes confiáveis. Agora observe, quem fala-nos a respeito desse sofrimento é o apóstolo Paulo. Portanto, vamos observar, vamos analisar se esse homem está pronto para falar a respeito do sofrimento. Em 2 Coríntios, ou seja, logo mais à frente, 6 capítulos à frente, no capítulo 11, no verso 23 em diante, ele diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muitas vezes, ele diz, açoites, prisões, 5 quarentenas de açoites, menos um. Nós sabemos que eles não poderiam tomar 40 chibatadas, não é isso? Apenas 39. Ele diz, 3 vezes fui açoitado com varas. Fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite passei no abismo. Sofri perigos de rios, perigos de salteadores, perigos da minha nação, dos da minha nação, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar, perigos entre os falsos irmãos. Passei fome, passei sede, passei frio, passei nudez e além de todas essas coisas, o sofrimento com o cuidado da igreja. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Será que ele é credenciado para nos falar a respeito do sofrimento? Então logo, querido, eu quero dizer para você que essa fonte chamada apóstolo Paulo vivia num tempo diferente do nosso, mas parece-nos que os problemas têm muito a ver com o que nós vivemos, porque ele classifica que os problemas com as igrejas são os que mais lhe causavam aflições. Até mesmo que naufrágios, Paulo era um sobrevivente. E agora ele diz que as aflições que ele passa com a igreja, de certo modo, são as piores. Observe você que ele começa a mostrar no início do seu texto um contraste ministerial. Ele diz afligidos, mas não esmagados. Perplexos, mas não desesperados. Esse mas, que é uma conjunção que liga uma frase à outra e geralmente antagônicas, nos leva ao entendimento. Ele diz assim, somos em tudo, ou seja, ele está dizendo, olha, não é num aspecto ou outro, é em tudo, nós somos afligidos. Pastor, você é foco de tudo na sua igreja. Se a igreja está indo bem, glória a Deus pela vida do pastor. Se a igreja está indo mal, responsável é você. Às vezes o pastor de igreja se parece um pouco com um técnico de futebol, que leva toda a responsabilização sobre um cenário inteiro. Mas Paulo nos mostra isso com muita tranquilidade. Ou seja, se você está afligido, olha, entenda que você está até afligido, mas não esmagado. Quando nós vamos para a palavra perplexo, mas não desesperado, nos leva a um entendimento muito interessante. Paulo diz perplexo, atônito, tomado de espanto, mas ainda assim eu não estou desesperado. Ou seja, eu estou espantado com o que está acontecendo. E nós, de fato, estamos espantados com o que está acontecendo hoje no Brasil. Olha, eu tenho tido a revelação de Deus de que o Senhor está alinhando a sua igreja. Observe que hoje nós estamos vivendo um momento em que as igrejas do mundo inteiro falam a mesma língua. Em que sentido? Ontem eu estava conversando com um pastor da Bélgica, hoje falarei com um pastor dos Estados Unidos, amanhã vou estar falando com um pastor da Inglaterra, amanhã do Equador, e depois de amanhã com um pastor da Inglaterra. Ou seja, todos nós estamos falando a mesma língua. A igreja parece que se alinhou. E quem fez isso? Deus. Ou seja, nossas aflições não nos esmaga. Nós estamos perplexos, mas não estamos desesperados, porque nós sabemos que Deus está no controle. Isso é tremendo, não é verdade? Apesar de todas as situações. Mas ele diz ainda nesse texto antagônico, ele diz perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quantos de nós não sente a solidão, irmãos? Às vezes o pastor fala, eu estou me sentindo um pouco desamparado, mas no fundo, no rasgo de fé, ele sabe que Deus está com ele. Pastor, Deus te abençoe. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, embora eu esteja pastoreando você, eu não sou o seu pastor. O verdadeiro pastor está no Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor. Eu também sou ovelha.
Eu preciso ser pastoreado também. Estou dando essa palavra verdadeira para vocês, mas eu também preciso, eu careço. O único que não carece é Ele. Ele é o excelente pastor. Se juntarmos todos nós, pastores do estado de Minas Gerais, talvez ainda assim nós não daremos um pastor excelente como foi Jesus. Ele diz para nós uma coisa muito interessante sobre essa perseguição que Paulo sentia bem de perto. Mas ele sabia que Deus, embora estivesse em silêncio, estava com ele. Nós estamos num cenário escuro hoje, ou obscuro. Nós não estamos entendendo o que Deus quer com isso aí todo. Cada dia um diz uma coisa, Deus quer isso, Deus quer que a igreja se prostre, Deus quer que a igreja peça perdão. Cada dia nós vemos uma revelação diferente. Eu penso que seja um alinhamento da igreja na terra. Mas espera aí, Deus ainda não falou. Mas não significa que nós estamos desamparados. Assim como um lutador, Paulo fala uma coisa interessante. Ele diz, abatidos, mas não destruídos. Interessante que quando um lutador desses profissionais sobem num ringue, irmãos, entendam uma coisa. Qualquer pessoa que está disposta a lutar, ele pode lutar uma luta e sair vencedor, ainda assim ele sai desgastado, abatido. 5 minutos de luta é tempo demais, não é verdade? E uma coisa que me chama a atenção é que aquele vencedor que de repente degladiou muito, pelejou muito, agora ele sai desse cenário de luta e as suas forças parecem esgotadas. Mas dê a esse lutador algumas horas, dê a ele uma noite boa de sono e amanhã ele está pronto para lutar de novo, em mais alto nível. Então, querido, você também é assim. Às vezes nós passamos alguns abatimentos, mas isso não nos destrói. Hoje a igreja está passando por um período difícil, mas isso vai nos fortificar. Depois ele fala sobre uma coisa interessante que é a prova prática da fé. Vamos ser honestos? Muitos de nós às vezes pregam algumas mensagens que elas têm efeito a posteriori. Porque de repente você está pregando uma coisa que você talvez não pratica, mas você precisa praticar. E o que Paulo diz é isso, ó, cri, por isso falei, como está escrito. Ele diz, nós também cremos, por isso nós também falamos. Ou seja, nós falamos de Jesus porque nós cremos em Jesus. Ele fez em nós. Agora nós não precisamos entender que nós não podemos viver no discurso. Agora é hora de aplicarmos a nossa fé. Se cremos em Deus, se pregamos a Deus que Ele é dono do cenário, que Ele controla as nossas vidas, agora é hora de nós praticarmos isso. Porque nós falamos porque cremos. Agora é hora de colocar em prática. Paulo menciona uma fé alinhada à prática. Não é só uma fé teórica, uma fé inteligente. Olha, eu estou falando de coisa que eu vivi. Eu sei que Deus nos guarda. Ontem nós ouvimos um testemunho de um pastor italiano e ele estava dizendo numa live da Igreja Batista que eu participei ontem, e ele estava dizendo o seguinte, que a igreja dele, no momento fora da crise, no momento normal, ela nunca conseguiu pagar o aluguel em dia. E nesse momento da crise, já é o 2º mês que eles pagam em dia e sobra dinheiro no caixa. Isso é só para quem tem fé. Nós estamos reaprendendo tudo, nós estamos praticando a nossa fé. E é por isso que o Senhor Jesus nos chama para um momento novo de cuidado. Ontem eu estava pensando, nós estávamos no culto aqui, pela nossa live aqui na igreja, e geralmente no dia de terça-feira na igreja nós temos 40, 50 pessoas na terça-feira. Que é um culto de mulher, apenas do departamento da mulher. Ontem nós estávamos fazendo uma live aqui, nós estávamos com 85 pessoas no culto. Observe que nós praticamente dobramos a quantidade de pessoas que estão nos vendo. Tínhamos pessoas de vários lugares diferentes ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra. E isso certamente agrada a Deus. O ressignificado, olha outra coisa que eu enxergo aqui, é o ressignificado da alma e do porvir. Paulo diz assim, por isso não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso corpo exterior se destrua, todavia o interior se renova a cada dia. Ou seja, Paulo prioriza. Ele começa a ressignificar a importância do interior. Nós vivemos um mundo muito exterior, irmãos. A igreja hoje está sendo montada e feita para pessoas, sabe, externamente. E o que na verdade importa para Deus é a alma. Nós sabemos que a alma vale mais que o mundo inteiro. Paulo diz, não desfaleçamos, não cansa não. Não se entrega não. Porque Deus está fazendo um processo tremendo, onde há um ressignificado do porvir. As pessoas estão pensando de novo na importância de ir para o céu. As pessoas voltaram a pensar nas coisas espirituais. As pessoas estão preocupadas hoje se elas morrem de Covid-19, para onde é que elas vão? A impressão que eu tenho é que Deus despertou a população mundial. Hoje as pessoas começam a entender que o seu interior é mais importante do que o exterior. As pessoas hoje estão ouvindo canções e estão chorando.
Eu penso que talvez um grande avivamento virá no culto do retorno. Talvez o dia que nós estivermos liberados para fazer cultos normais, regulares, a nossa igreja vai explodir de glória a Deus, de aleluia, de línguas estranhas, e nós vamos ver uma coisa tremenda. Talvez a igreja está sendo ressignificada também, tendo novamente o prefixo, né? Re. Esse prefixo, ele significa voltar ao estado original. Significado tem um objetivo aqui. Quando eu falo ressignificar, eu quero trazer o significado real de novo. E é o que Deus está fazendo com a sua igreja. Último ponto, o processo produtivo da glória é excelente. Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea... Eu confesso que quando eu estava lendo esse texto, eu dei muitas gargalhadas sozinho, desde ontem à noite que eu estou preparando esse sermão, rindo sozinho, porque Paulo chama isso de leve e momentânea tribulação. Misericórdia, talvez hoje nós não estamos prontos para aguentar a metade. Sabe que uma das coisas que eu aprendi sobre a prova que nós passamos no ministério, que se Deus falar para a gente antes, a gente diz assim, eu não consigo. Deus só te fala das provas depois que você passa. Você lembra lá, você lembra lá, você lembra lá. É mais ou menos assim. Porque se ele falar antes, a gente não suporta. Você fala, eu não consigo viver isso aí não. Não é verdade? Observe que Paulo nos oferece um ensino sublime. Ele nos leva ao entendimento de que a aflição produz algo. E quando ele fala dessa produção, ele fala assim que essa aflição, esse sofrimento, esse desgaste, essa luta, essas dificuldades que estamos passando, são produtores de um negócio chamado peso da glória. Irmãos, peso da glória é um negócio, nós estamos falando de um ensino excelente, como eu disse aqui. Isso aqui talvez nós deveríamos demorar muitas e muitas horas trabalhando em teologia sistemática para trabalharmos esse tema. Mas observe que coisa interessante, quando o judeu fala do peso da glória, há um entendimento claro. Quando nós falamos no Brasil, no português, né, sobre o peso da glória, nós não temos um entendimento claro porque a tradição brasileira, a cultura é diferente. Então, quando nós falamos de peso, nós imaginamos nada mais nada menos que um peso sobre as suas costas, e não é isso. Quando se fala do peso da glória, fala-se basicamente da pureza da glória. Ou seja, essa glória é tão pura que descendo sobre o templo, ela elimina tudo aquilo que não é de Deus. Ou seja, a impressão que eu tenho é como se ele fosse nada mais, nada menos do que um compressor hidráulico apertando a igreja. E tudo que não é de Deus será espremido, será lançado para fora. Então esse peso, Paulo diz assim, que esse sofrimento da igreja produz peso. E esse peso é o peso da glória, mas o interessante é que antes da glória ele dá um adjetivo, um tipo de glória. Ou seja, o peso para nós já nos é suficiente, o peso da glória de Deus. Mas ele diz uma glória excelentíssima. Quando se vai para o original, para nós observarmos o texto, diz assim, é como se estivesse dizendo no grego, excesso em excesso. Excesso em excesso. Algo superior ao extraordinário, mais e mais excessivo. É isso que está sendo produzido em nós. Glória a Deus. É isso que está sendo produzido em nós. Talvez uma igreja ainda mais excelente, onde a glória de Deus ela se manifesta de uma maneira tremenda, poderosa em nós e através de nós. Deus está te dando um peso de glória. Deus está te dando isso. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está alinhando a sua vida com a sua vontade. Querido, para tanto, nós não podemos concluir. Esse estudo de Paulo é tão excelente no capítulo 4 que nós não temos saída a não ser concluir com a própria conclusão de Paulo. Paulo diz, por isso, não prestemos atenção nas coisas visíveis, mas sim para as invisíveis. Glória a Deus. Para as invisíveis, porque as coisas visíveis são temporais. Tudo que nós estamos vendo aqui é temporal, mas as invisíveis são eternas. Eternas. Nós precisamos entender ou compreender que as coisas mais importantes que nós temos e mais reais na nossa vida são as que nós não vemos. Pastor, líder, que o Senhor Jesus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento, mas eu quero que você guarde essa palavra na tábua do seu coração, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Vai passar, pastor. Deus está nos ensinando alguma coisa. Deus está nos trabalhando de maneira tremenda. E no final dessa pressão que Deus está nos dando, esse peso de glória nos pressionando para baixo, como uma ferramenta hidráulica, um compressor hidráulico,
vai tirar de nós só o caldo, só o que nós verdadeiramente precisamos ser para Deus. Deus poderoso, eu oro por todos os pastores e ministros do estado de Minas Gerais. Eu oro, Deus, para que eles sejam abençoados no Senhor. Eu digo aqui não só os pastores da Igreja de Deus, mas os pastores de todas as igrejas. Nós oramos por Brasil, nós oramos por todo o ministério do Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor venha assim alinhar a nossa igreja, o nosso ministério, de forma que nós possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. Deus, nós sabemos que algumas pessoas estão sofrendo. Providencia o escape. Acende a luz no final do túnel. Ajuda, Deus. Eu quero profetizar, Deus, em nome de Jesus, que a igreja vai permanecer nesses lugares, Senhor, onde nós, ao longo do tempo, conquistamos história. Meu Deus, tantas pessoas sofrendo, preocupadas, se terão que entregar os seus prédios, mas não, Senhor, o Senhor dará o escape. Em nome de Jesus, eu lanço uma palavra profética agora. Senhor, nós somos ovelhas tuas, o Senhor é o pastor, toque o seu chofar agora, Senhor, e coloque no coração dos membros o desejo de ofertar, dizimar, da manutenção, Deus, que nós possamos viver coisas grandes, milagrosas do Senhor nesse tempo. Meu Pai, eu abençoo cada pastor, cada esposa de pastor, cada cônjuge, cada pastora, cada esposo de pastora. Em nome de Jesus, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo a sua casa, eu abençoo as suas contas, eu abençoo os seus bens, as suas posses, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho eu oro, já te agradecendo, porque eu sei que o Senhor está trabalhando em nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido pastor, com toda sorte de bênção. Nós estamos aqui uns pelos outros, e juntos nós vamos vencer. Em nome de Jesus, amém.